do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia no tema dessa campanha, Efésios capítulo 3. Por favor. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 1. Desde já que Deus abençoe essa casa, essa igreja. Sempre bom retornar aqui aos obreiros, às irmãs, pastora Ana Paula, a família. Deus abençoe todos vocês. Deus continua abençoando essa campanha. Grandes coisas Ele vai continuar fazendo, eu creio, e já fez. Após a pregação, como de costume, temos aí alguns materiais, livretos de mensagens, tem aí o tema O Juízo Final, para você ler onde quiser, levar para onde quiser e ler de vez em quando o significado e abençoar nosso ministro. Baixa um pouco para mim, para estar com microfonia. Versículo 1, quem encontrou? Quem encontrou? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Versículo 14, por gentileza. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Mais uma vez, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da família, tanto no céu como sobre a terra. Até aí, por favor. Essa carta está na lista das cartas a qual Paulo escreve na prisão. As cartas que ele escreve na prisão são Romanos, Efésios, Tessalonicenses, Filipenses e Colossenses. Essa carta foi escrita em Roma durante a sua primeira prisão domiciliar. Atos capítulo 28, versículo 31. E essa carta de Paulo aos Efésios, é uma das cartas que vamos dizer que mais ultrapassa o pensamento teológico e filosófico de Paulo. É uma carta que mais ultrapassa o pensamento teológico e filosófico de Paulo. É através dessa carta que nós conhecemos aquela frase: pela graça sois salvos. Essa frase está no capítulo 2. Essa frase é muito conhecida. Só conhecemos ela por causa dessa carta, a carta aos Efésios. Se você puder me ajudar, por favor, redobre sua atenção para cá. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Daqui a pouco o culto termina. Fica em paz. Por causa dessa carta, conhecemos essa frase. Só conhecemos essa frase por causa dessa carta. Paulo, no versículo 1, ele explica que está preso por conta do Evangelho e porque ele ama aquela igreja, a igreja de Éfeso. Igreja essa que ele plantou ali em Atos, capítulo 26, 27 e 25. Uma igreja que ele plantou e ama os irmãos dali. Ele deixa claro que, ao lermos o capítulo 3, do versículo 1 ao 13, percebemos que o motivo da prisão de Paulo é porque ele pregou o Evangelho. Se nós lermos Atos, vamos perceber que a maioria das viagens missionárias de Paulo, ele quase nunca saía ileso. Ele quase sempre ia preso e era agredido, esse tipo de coisa. Porque eu já vou chegar nessa parte, mas eu quero dizer que o Evangelho de Paulo trazia riscos para seu ministério. Portanto, Paulo deixa claro que ele está preso porque pregou o Evangelho. Não só por isso, mas Paulo está preso porque também ama a igreja que ele plantou. Em segundo lugar, ele explica que a causa pela qual ele se põe de joelhos, a gente costuma dizer, por esta causa eu me ponho de joelhos, mas a verdade é que no contexto não tem uma causa específica que sem ler identificamos. Só identificamos quando lemos essa carta por inteiro.
Então o motivo de se ele colocar de joelhos é a pregação do Evangelho e a santidade, a santificação dos Efésios, versículo 1 e versículo 13. Portanto vos peço que não desfaleçais, não fiquem tristes nas minhas tribulações por vocês, pois nisso está a vossa glória. A prisão de Paulo é motivo de glorificação dos Efésios. A prisão de Paulo é motivo de dar glória a Deus para o povo de Éfeso. Em terceiro lugar, dentre muitos capítulos, este também nos revela que Paulo, além de teólogo, ele também era um homem de oração. Versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Ele falou também nesse capítulo, no capítulo 1, no versículo 16, ele vai dizer: eu estou sempre rogando por vós. Paulo, ele é doutor, ele tinha na sua época, ele tinha no seu currículo, na sua mente, ele tinha ciência da filosofia grega, ele tinha noção da cultura judaica, e ele tinha noção da civilização romana. Pois é, esse homem era preparado, esse homem era o cabra, ele era o top. Pois é, ele era um doutor, ele era o teólogo que muitos criticam, mas ele também era um homem de oração. Por quê? Porque Paulo entende que eu posso ser doutor, posso ser teólogo, posso ser pregador, o que eu não posso fazer é deixar de orar. Entenda nessa noite, você pode saber o alfabeto bíblico inteiro, mas você também tem que ter intimidade, conexão com a oração. Em quarto lugar, nesse capítulo vemos que o Evangelho de Paulo também era um Evangelho que envolvia o poder de Deus. Esse homem que era preparado, ele tinha teologia, ele tinha noção de várias línguas, era poliglota, sabia falar em aramaico, sabia falar judaico, ele tinha noção da filosofia de sua época, ele tinha noção do historicismo, do gnosticismo, e todas as coisas que ainda existem hoje. Pois é, mas o Evangelho que Paulo prega é um Evangelho de poder. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, me acompanhe por favor, em Atos capítulo 20 a Bíblia diz que Paulo pregou tanto até a meia-noite que dormiu e caiu na janela. Aí alguns vão criticar Paulo porque ele tinha teologia, mas o mesmo homem que tinha teologia foi lá embaixo, abraçou o menino e disse: está vivo. O que foi que ele fez? Ele subiu e continuou pregando a palavra, porque o Evangelho de Paulo tinha poder. O seu e o meu Evangelho também precisam ter o poder de Deus. Sem poder, sem unção, sem poder, sem conversão, sem poder, sem arrependimento, sem poder, sem confissão, sem poder, sem movimento, sem poder, sem fogo. Precisamos do poder de Deus em nosso Evangelho. Repita após mim: eu preciso. Mais forte: eu preciso do poder de Deus em minha vida. É sobre isso que eu vou pregar hoje. Então, se você saiu de casa preparado, tenha certeza que hoje o fogo de Jeová vai te consumir. Alguém crê nisso? Alguém crê que está dormindo? Alguém crê nessa palavra? A primeira lição do texto é que Paulo está preso por causa do Evangelho de Cristo. E ele pede no versículo 1 e no versículo 13 que os irmãos não sofram com a sua prisão. O que eu entendo aqui é que ao pregarmos o Evangelho do jeito que ele é, nós assumimos riscos como igreja de Cristo. Evangelho que não me traz marcas, evangelho que não me traz cicatrizes, não é evangelho, é amaciante de ego. As donas de casa usam amaciante para roupa, pois é. E aí hoje, trazendo para aqui, nós temos os coaches que não trazem o evangelho, trazem amaciante de ego humano. Chega no domingo, aí o ímpio entra na tenda do milagre, entra na igreja. Quem tem que acontecer?
seus pecados, não importa o seu grau de pecaminosidade. Entrou na tenda, lá vai Cristo para a sua vida. Só que o evangelho que meu Jesus apresenta, no Marcos capítulo 8, versículo 34, todo aquele que quiser me seguir, primeiro vai ter que se negar, segundo vai ter que tomar sua cruz, e terceiro vai ter que seguir após ele. Esse é o evangelho que eu conheço. Evangelho que não me traz riscos, que não me traz marcas. Não é evangelho. Paulo disse: eu carrego em mim as marcas da cruz. Eu carrego em mim as marcas de Cristo. Você pergunta para um crente que é medroso, e você vai perguntar: você tem medo do quê? Aí ele vai colocar um monte de coisa secular e material. Eu tenho medo disso, medo daquilo outro. Aí você vira a perguntar para outro crente. O crente é fervoroso. Você vai perguntar: do que você tem medo? Aí ele vai dizer: eu tenho medo de o evangelho parar de ser pregado. Eu tenho medo de proibirem a palavra na Câmara do Estado. Eu tenho medo do evangelho parar de ser pregado nos presídios, nos hospitais, nos centros de recuperação. Você pergunta para alguém que tem o Espírito Santo: do que você tem medo? Eu tenho medo do verdadeiro evangelho ser parado de pregar. Nosso evangelho traz riscos mesmo. Jesus disse: eu não vim trazer paz, vim trazer espada, dissensão entre pai e filho. Jesus é amor. Jesus disse: julgueis segundo a reta justiça. Eu não julgo ninguém, mas ainda que eu julgue, meu julgamento será verdadeiro. Foi o que ele disse. Sabe qual é o evangelho de Jesus? É o evangelho que você vai sofrer chicotadas nas costas e vai carregar a sua cruz sozinho. Meu Deus, aleluia! Evangelho que traz riscos. E quem ministra esse evangelho às vezes não quer correr esse risco. Todas as vezes que Paulo pregava, tinha os judeus que eram invejosos e ficavam procurando saber onde é que Paulo vai pregar hoje. Cadê a agenda de Paulo? Bora lá infernizar ele, bora lá perturbar ele. Não tinha uma agenda, não tinha um sermão que esses camaradas, que esses homens não deixassem Paulo em paz. Teve um momento que Paulo estava ali com um parceiro missionário. Chegou uma jovem que tinha ali o espírito de adivinhação. De repente, está cheio disso hoje em dia. Adivinha, esses homens são pregadores, esses homens são profetas. Acertou, mas era adivinha, não era profeta. E aí Paulo tem que repreender. Paulo, essa menina já havia perturbado Paulo há dias, mas só depois Paulo tomou coragem para repreender a menina. Quando Paulo repreendeu, jogaram ele na prisão. Por quê? Porque o evangelho que a igreja tem que pregar tem que assumir risco. Não vou pregar isso não. Meu tempo vai ser fechado. Vão fechar a igreja. Pode fechar a igreja. Pode ficar você e o pastor, mas pregue o evangelho. Mas eu vou perder fulano, vou perder a amizade de ciclano. Meu filho, pode ficar você e Deus, mas pregue a verdade. Doia quem doer, pregue o que Deus mandou. Paulo, quando ele chegava, a mensagem era uma só. Jesus, onde chegava, a mensagem era uma só. Não
mude a mensagem por causa de ninguém. Já preguei lugares, só alguns receberam, irmão. Mas teve outros que eu fui pregar, não receberam. Porque você não vai pregar só para quem gosta de você, não, viu? Você não vai cantar, ministrar, pregar só para quem está do seu lado. Você também vai pregar para quem é seu inimigo. Jesus pregava para os que criam nele, mas também pregava para os fariseus que estavam doidos para matar ele. Doe a quem doer, perca amigos, perca status, perca contatos, perca agenda, perca número de ministrações, perca seguidores, perca seu estabelecimento, mas não perca a mensagem que Deus te deu. Alguém crê nisso, irmão? Não está dormindo? Alguém crê? Pregue o que Deus mandou, entregue o que Deus mandou. Mas Beltrano não vai gostar. O problema de Beltrano, eu vou falar o que Deus manda. Eu imagino Deus falando com Natan: mas Deus, eu vou expor o adultério dele, mas o cara é rei, e agora? Deus dizendo: quem te chamou foi quem? Foi eu? Perdão, foi Davi ou foi eu? Natan foi lá na cara de Davi e disse: você é um adúltero. Só que tem gente que fica dormindo, fica pensando, tentando fazer os outros de besta. Natan disse: ô Davi, o senhor pode dar história? Falei: Davi, gosta da história. Pronto. Uma história. Um homem tinha uma cabritinha. Esse homem cuidava muito dela. Ele cuidava muito. Só que de repente, um homem invade, toma essa cabritinha. Era a única que aquele proprietário tinha. De repente, essa cabritinha era a única do rebanho daquele homem. E esse homem, ao invés de fazer o que devia ser feito com ela, pegou para fazer outras coisas. Pegou a única que aquele homem tinha, que tanto cuidou, para maltratar. E o rei Davi disse: quem é, senhor? Vou mandar minhas tropas lá matar agora. Natan disse: é tu. Se fazendo de bobo, é tu, infeliz. Porque o evangelho que a igreja prega assume riscos. O evangelho que eu e você pregamos assume riscos. Eu imagino se fosse os apóstolos, os homens, os profetas do dia de hoje. Eu imagino Isaías dizendo: eu posso ser cerrado ao meio, mas eu não perco a mensagem que Deus me deu. Eu imagino João Batista dizendo: eu perco a cabeça, pode colocar no prato, mas a mensagem que papai mandou eu não perco. Eu imagino Jesus dizendo: podem me crucificar, podem me cuspir, podem me açoitar, podem me rejeitar, mas eu vou continuar falando do reino do céu. Eu imagino Paulo dizendo: pode cortar a minha cabeça, pode me colocar na prisão, mas eu não vou deixar de falar daquilo que Deus mandou. Evangelho que não coloca em risco seus relacionamentos, que não coloca em risco suas amizades, seu status social, não é evangelho. Não seja fiel para com os homens, seja fiel para com Deus, porque quem te chamou garante, quem mandou é fiel. Os homens podem até ser infiéis, mas quem é dono da mensagem, quem é dono do recado, também vai garantir o retorno do recado.
Segundo lugar, em primeiro lugar foi o Evangelho assume riscos. Em segundo lugar, Paulo era um homem de oração, mesmo em cadeias. Paulo era o quê? Um homem de oração. Bora. Paulo era o quê? Homem de oração. Mas ele está preso, vai orar. Atos capítulo 12, Pedro está preso. Era para ele se desesperar, né? Era para ele ligar no amiguinho do Zap. O que Pedro fez? Foi dormir. Porque quem sabe o dom que tem, não fica desesperado, vai descansar. Paulo estava em cadeias, prenderam ele por causa do Evangelho, mas mesmo assim ele orava. Paulo nos ensina que devemos orar sem cessar. Sabe o que quer dizer? Orar sem cessar? Orar em todo lugar. Porque pense comigo, não é a oração, não depende do lugar, depende de quem ora. Oração não depende do lugar, depende de quem a faz. Eu não tenho tempo. Quando chegar na igreja eu oro. E eu dizendo, o culto começa aqui, o culto começa em casa. Meu filho, minha filha, ore mesmo sem ter tempo. Não tenho tempo para nada. Meu filho, tempo, eu aprendi isso. Tempo não é coisa que se tem assim, quando eu posso, quando eu puder, não. Tempo se arranja, tempo se dá um jeito para ter tempo. Porque tempo para fazer coisas seculares, materiais, nós temos. Tem gente que antes do Evangelho, que antes de aceitar Jesus, ia para as festas, ficava lá no carnaval até amanhecer, ficava no São João lá na fogueira até amanhecer. Quando chega na vigília, meia-noite, o pregador está pregando. Quero ir para casa, pregador, prega logo. Tu miserável, lá no mundo, tu dançava, bailava. Oh, me dá uma ajuda aí, que eu estou rodado. Na igreja quer dormir. 3 cultos na semana, o que vale? O que custa? Oi, mesmo sem ter tempo. Você não precisa ser religioso para orar. Você não precisa parar suas atividades corriqueiras para, como alguns fazem, né? Ficar o dia todo de joelho. Não precisa. Está lavando o prato. Nem que seja o Pai Nosso, nem que seja a bênção apostólica, mas faça. Nem que seja aquele salmo decorado que você sabe, o 91, mas faça de coração. Isso é oração. Lavando roupa, Deus vai lá, Deus vai lá, Deus faz isso, Deus. Lavando prato, Deus faz isso, Deus vai lá, Deus me renova, Deus. Mesmo nas necessidades mais básicas, em espírito, Deus vai lá, Deus faz isso, Deus. Porque é orar sem cessar. E aí tem gente que quer ser pregador, quer pastorear, quer abrir igreja, mas às vezes não vive preparado, nem na oração, quem dirá outra coisa. E tem gente que se ofende com isso, mas é a verdade. Quem não ora nunca prestará para ser servo de Deus, porque servo vive sempre preparado. Já viu aqueles irmãos, aquelas irmãs que chegam assim, aí aquela coisa não se prepara porque não é uma obra, e aí chega lá, oi irmão, eu estou aqui, mas é porque... Tendo a oportunidade que muitos queriam, está tendo, e qualquer coisa serve,
Sabe? Qualquer coisa serve, qualquer pai daí serve para animar o outro. Eu estou aqui, mas eu não sei de nada, eu não faço nada, não preparei nada, não coisa nada. E o que Deus quer de você é preparação. Você canta aquele harpa todo dia. Soldado sou de Jesus. Quer ser soldado? Bora! Então mande preparado. Soldado anda com espada na bainha. Sabe o que é isso? Palavra na boca. Jesus andava com a palavra na boca. O diabo chegou para Jesus, tentou tentar Jesus, e ele disse: somente a um adorarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Somente a um prestarás culto. Palavra na boca. Porque quem é soldado de Cristo tem que andar preparado, tem que andar com o escudo da fé, calçado do Evangelho, espada na bainha, tem que andar preparado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Efésios 6, ele fala no capítulo 6, versículo 18: orem no Espírito. Sabe o que é orar no Espírito? Vou dizer: orar de acordo com a vontade do Espírito Santo, não pelas emoções. Só que tem dois: orar no Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, é minúsculo, Espírito humano. Aqui, Efésios 6,18 é: orem no Espírito. Ou seja, ore de acordo com a direção do Espírito Santo. Espírito Santo me direciona aqui a orar por alguém. Espírito Santo me lembra de alguém para eu orar. Espírito Santo, eu sou falho, minha memória é falha. Me ajuda, me guia, me lembra, me ajuda. Isso é orar no Espírito Santo. Só que tem mais, segura aí, tem mais. Em todas as ocasiões. Porque Paulo poderia ser como alguns crentes. Eu estou na luta, vou orar não. Tem problema aí, vou orar não. Aleluia. Lá em Atos, Paulo ora na praia com os irmãos de Bereia, Paulo ora na rua com os irmãos, Paulo ora na sinagoga, Paulo ora com os irmãos que recebem ele, Paulo ora em prisão, Paulo ora na pregação, Paulo ora em todo o tempo, mas mesmo em cadeias, Paulo também ora, Paulo também se põe de joelhos. Por quê? Porque não é o lugar que faz o crente, é o crente que faz o lugar. Pode ser dentro da cadeia, pode ser fora, eu vou continuar orando. Pode ter problema, pode ter vento, pode ter o que for, o diabo, o inferno, o mundo pode se levantar, eu vou continuar de joelho. Orem em todas as ocasiões. Acabou só isso? Não. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Porque orar não é orar só para si não, viu? Orar não é egocentrismo não. Faz isso em mim, faz isso em mim, vai lá em mim, coisa em mim lá, isso, aquilo, meu, tudo eu. A partir de hoje, lembre do seu irmão que está passando luta. Lembre da sua irmã, lembre dos seus familiares. Oh Deus, vai lá em fulano, vai lá em Beltrano, vai lá em ciclano. Ajuda meu irmão que está passando luta, ajuda minha irmã, protege minha família. Não seja egocêntrico, seja como Paulo, orando em favor por todos os santos. Deus na minha alma. Isso aqui é pregação para quem gosta de orar. Aleluia. Terceiro lugar, primeiro lugar, o evangelho que pregamos assume riscos. Bora. O evangelho que pregamos assume riscos. Segundo lugar, Paulo mesmo em cadeia orava, porque quem ora não depende do lugar, depende do seu esforço. Terceiro lugar, Paulo expressa que Deus é capaz de fazer além do que ele já faz. Versículo 20. Pregador
explica aí para nós, vou explicar, capítulo 3, versículo 20, nosso texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer, para falar, para ir infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. O que é isso, pregador? Paulo está dizendo que não podemos limitar o poder de Deus, não podemos limitar o que Deus vai fazer. Irmão, se a gente for para a Bíblia, pastora, se a gente for para a Bíblia, perguntar para os homens lá atrás como é que era o poder de Deus, o que ele pode fazer, Jó, um homem da fé, pode responder para a gente. Jó, o que você tem a dizer do que Deus pode fazer? Ele responde, capítulo 9, versículo 4: sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso, quem tentou resistir e saiu ileso? A gente pode perguntar para Jesus em forma humana: o que é que o Pai pode fazer, Jesus? Jesus responde, Mateus 19, 26: para o homem tudo é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que Paulo está dizendo é: Deus é infinitamente poderoso para fazer além daquilo que pensamos ou pedimos. Por quê? Porque Deus, Êxodo capítulo 3, Ele é o que é. Quando Ele falou com Moisés, Ele se identificou como eu sou. O que quer dizer eu sou, pregador? Segura aí para você dar um glória a Deus bem bonito. O que é o eu sou, pregador? O eu sou, quando ele disse eu sou, ele também estava falando lá em Apocalipse capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou, mas que tudo eu sou esse. Eu sou o quê? Eu sou no presente, sou no passado, sou no futuro, sou no tempo, domino o tempo, crio o tempo, faço o que eu quiser, porque eu sou! Jesus fala para João, eu sou Alfa, eu sou Ômega. Eu acho bonita essa expressão demais, porque Jesus usa uma cultura, um elemento da cultura da época, que é o alfabeto grego. No alfabeto grego, a letra A é a primeira, e a última letra do alfabeto, que é W, se eu não me engano, alguém pode me corrigir, é a última. Aí Jesus usa um elemento da época de João para dizer: do seu alfabeto eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o dono de tudo. Estava lá no princípio, estava no começo, mas ao mesmo tempo eu também estou lá na frente. Por quê? Porque Deus é dono do tempo. Quem crê nesse Deus, irmão? Quem crê nesse Deus que é dono do tempo, faz o tempo, elimina, cria, levanta, Ele é. Ele é. Deus é tão poderoso. Jó estava se queixando. Deus chega para Jó e diz: onde você estava quando eu fiz os firmamentos da terra? Onde você estava quando eu dei enfeites nos cavalos? Onde você estava quando eu dei limites ao mar? Aí Jó ouve toda aquela explicação, aquela pregação bonita de Deus para Jó, mais de não sei quantos versículos. Aí Jó fica sem argumento, ele vai dizer: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Repita comigo: Deus é infinitamente poderoso para fazer aquilo que nem passou pela minha cabeça. Eu imagino lá do lado de Paulo, ele na prisão mofada, cheia de mofo na parede, cheio de mau cheiro, lugar fétido, sem boas condições para se viver. E o lado humano de Paulo, eu imagino ele pensando: Deus, será que meu ministério valeu a pena? Será que minhas cartas, minha pregação, tudo que eu fiz nesses anos valeu a pena? Ele veio coroa pensando. E eu imagino Deus dizendo para ele: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu imagino ele falando para Paulo: através de você, eu espalhei minha mensagem aos gentios. Através de você, eu edifiquei o meu povo. Através de você, consegui espalhar o evangelho para o mundo inteiro. Tu ainda me pergunta se deu certo? É claro que deu certo, porque não se mede sucesso por estar dentro ou fora da prisão. Se mede sucesso se cumprirmos o que Deus mandou. O que é sucesso para você, Estevão? Eis que eu olho para os céus e vejo os céus abertos, Jesus sentado em pé à direita de Deus. O que é sucesso para você, Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Isaías teve uma visão gloriosa. Por quê? Porque sucesso ministerial, sucesso na vida cristã, não é resultado de seguidores que você tem, de gente que te aplaudiu, de quanto você tem. Isso não significa nada. O que significa uma coisa é se você cumpriu o chamado de Deus em sua vida. Para encerrar, eu fecho a Bíblia. E Paulo encerra no versículo 21. Ora, a Ele seja glória na igreja de Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu encerro agora. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus, a glória dele, permanece na igreja para sempre. Ou seja, o que Paulo escreve é atemporal. O que é isso? Não ficou preso no passado, ainda serve para o dia de hoje. Paulo está dizendo a Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Porque o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2 e está conosco até hoje, e ninguém vai tirar ele da gente, porque Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quem crê nessa palavra, irmã? Fique de pé comigo. Eu sei que a mensagem foi meio pesada, mas eu tenho que pregar o que Deus mandou. Glória a Deus. Foi o tema que vocês me deram. Aleluia. Mas eu também, como pregador, tenho que terminar falando da graça de Deus. Porque não adianta só cajado e não ter a graça de Deus. Paulo encerra a sua carta falando da graça de Deus. Mais do que isso, nós precisamos ter em mente de que o evangelho ao qual fazemos parte, o evangelho ao qual pregamos, nós precisaremos assumir riscos. Não podemos ser fiéis aos homens,
temos que ser fiéis ao mundo. Paulo escreve para Éfeso no capítulo 1. Vocês são cidadãos de Éfeso, versículo 1. Mas vocês são fiéis a Cristo Jesus. Você pode estar em Camaçari, mas você é fiel a mim. Você pode estar na Bahia, mas é fiel a mim. Você pode estar no Brasil, onde for Deus te levar, mas tem que ser fiel a mim. Por quê? Deus não é fiel para conosco. Deus é fiel com a sua palavra. Por quê? Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai falar, Ele vai falar. Se Ele falou que vai, é porque Ele vai. Ele é fiel para quem é fiel com Ele. Ai, irmão Valdir, mas eu ando tão triste. Eu estou igual aos irmãos de Éfeso. Estou triste, não estou conseguindo orar, não está fluindo nada. Na hora que eu dobro o joelho e Deus está dizendo: tem alguém orando pela sua vida. Jesus está mandando força. Jesus está mandando renovo. Jesus está dizendo: a luta está difícil, o problema está custando risco. Pois é, mas eu também fortaleço você. Você é limitado, você é cheio de fraqueza, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem crê que Deus renova? Nessa campanha Deus já fez muitas coisas e Ele vai continuar fazendo. E Deus ainda me diz que tem muita coisa para fazer. Mas não depende só do esforço de Deus, depende também do nosso esforço. A fé é a sua parte e a graça é a parte de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas por quê? Fé não é questão de ver, é questão de convicção. Fé não é questão de ver, fé é questão de certeza. Fé não é questão de olhar, questão de ver, questão de falar. Fé é questão de sentir convicção que meu Deus é fiel para fazer. Fiel para fazer infinitamente mais do que eu posso imaginar. Eu quero chamar você aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Eu quero chamar você aqui à frente, convidar aqui para orar pela sua família, pela sua vida espiritual. É uma campanha, o tema da campanha é: por esta causa eu me colocarei de joelhos. Paulo não se importou com a situação que ele estava. Paulo não se preocupou se ele estava preso ou não. Só o que ele se preocupou é se ele estava de joelhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para Deus te dar força no espiritual, no ministerial, no seu lar, na sua casa. Ai, irmão Valdir, eu pequei, Ele te perdoa. Ai, irmão Valdir, eu não consigo mais orar. Hoje o Espírito Santo vai te fortalecer para você voltar a orar como antes, voltar a orar de madrugada como antes, voltar a jejuar como antes. Deus vai dar força. Ore comigo aí, eu vou orar aqui. Eu peço que você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Olha aí, apresente a Deus os seus pensamentos, seus questionamentos, seus problemas. Coloca tudo para fora. Conta tudo para Ele. Conta tudo para Ele nessa noite. Se entrega a Ele nessa noite. Eu vou orar por você, me ajude. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Senhor, eu preguei o que o Senhor mandou. Eu preguei sua palavra. Eu preguei, meu Deus, fui fiel ao que o Senhor mandou falar. Senhor, agora eu te peço agora, vai ajudando meu irmão. Manda força pro meu irmão. Renova o espiritual dele. Renova o ministerial dele. Vai fazendo renovo, Deus, no lar dele, no lar dela, no parentesco, na família. Deus, os homens pensam que é impossível, mas nada pro Senhor é impossível. Meu Deus, o meu irmão, ele tem fé de que o Senhor pode
para me fazer. É por isso que ele está orando ao Senhor. Se ele pensasse que o Senhor não é capaz, ele não viria para a igreja, ele não falaria com o Senhor, mas ele sabe que o Senhor tem um poder que só o Senhor tem e ninguém mais tem. Senhor, da glória eu peço, da sabedoria, da força, meu irmão. Levanta quem caiu, levanta quem parou de orar, levanta quem perdeu a fé. O Senhor vai trabalhando nas vidas, vai trabalhando nos lares, nas casas, em nome de Jesus, vai fortalecendo, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, repreende agora os laços do inimigo, repreende os laços de Satanás contra as famílias, casamentos, casas, lares, em nome de Jesus, meu Deus do céu, vai desfazendo, lançando por terra, obra de bruxaria, palavra de maldição, palavra de inveja, semente do mal, vai desfazendo agora, a ninhada de Satanás, vai desfazendo agora, Deus. Ergue a voz, crente, ergue a voz, em nome de Jesus, meu Deus. Toma primazia, capacita a tua igreja, Deus do céu. Que teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Somos falhos, somos pecadores, somos errôneos, mas o teu poder nos enche, nos renova, nos transforma. Senhor, quando o Senhor enche alguém, o Senhor não enche pela metade. Quando o Senhor enche alguém, o Senhor enche por inteiro, por inteiro. O Senhor enche por inteiro. Quando o Senhor faz por inteiro. O Senhor não é arquiteto que faz pela metade. O Deus que eu conheço faz por inteiro, sem faltar nada. Em nome de Jesus, nessa noite, seja cheio até a tampa, seja cheio até a tampa. Deus, vai renovando por inteiro, renovando por inteiro, renovando, colocando fé, sabedoria, força, em nome de Jesus. Vai, Deus, enchendo o teu povo. Deus está dando fé para crente nessa noite. Deus está dando sabedoria para crente nessa noite. Deus está dando inteligência para crente nessa noite. Quem não orou vai voltar a orar. Quem parou de jejuar vai voltar a jejuar. Aquele que Deus usava para expulsar demônio, Deus vai voltar a usar. O Deus que eu conheço não descarta vaso quebrado. O Deus que eu conheço não descarta obreiro, descarta. Deus não faz isso não. Deus pega o vaso que se quebrou, coloca na mão de novo e diz: eu renovo de novo. Sou eu que faço o vaso novo. Eu uso quando eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, porque o vaso é de Deus. O vaso não é do homem, o vaso não é do mundo, o vaso é de Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, receba poder aí para falar o que Deus mandar. Receba poder aí para entregar tudo aquilo que Deus te mandou fazer. Deus, renova, Pai. Se é pregador, usa. Se é profeta, usa. Se o Senhor chamou, vai fazendo a obra. Quem cortava laço, vai voltar a cortar laço. Ah, mas me criticaram. Ah, mas me julgaram. Deus está dizendo: não liga para os caluniadores. Ligue, se importe com o peso do chamado. Deus está usando gente. Através dos laços dele, ele está cortando laços. Através dos vasos dele, ele está entrando lá. Eu estou entrando em lares. Eu estou entrando
nas casas. Eu estou passando uma vassoura santa. Eu estou passando uma vassoura no meio do meu povo. Eu estou passando uma vassoura dourada, a qual só eu posso fazer isso. Estou passando a vassoura. Estou entrando nos lares. Estou dando forças. Estou capacitando o meu povo. Não importa quantos julgam. Não importa quantos levantem a mão, o dedo. Sou eu quem uso os meus vasos. Se você pode, abra a boca. Ah, Valdir, mas eu não fui batizado ainda. Dobra os joelhos, pede a Ele, que hoje pode ser a sua vez. Ah, Valdir, mas eu não tenho dom. Pede a Ele, que Ele vai te dar. Mas quem tiver, abre a boca, fala. Mas eu parei de falar em línguas, Ele vai fazer você voltar. Mas eu não sou usado mais como antes, Ele vai fazer você voltar a ser usado como antes. Quero perguntar nesse momento. Meu tempo já foi. Quero perguntar nessa noite. Se alguém entre nós aqui que não é evangélico, levante a mão. Alguém aqui que não é? Só a senhora? Quantos aqui? Só ela. A senhora também? Duas pessoas não evangélicas. Eu quero perguntar para vocês duas aqui. Olhe para mim, por favor, por gentileza. Eu quero perguntar para vocês duas. Se alguma de vocês quer renovar a aliança e fazer de novo a aliança com Deus, se uma de vocês foi renovada pela palavra, sentiu o poder de Deus e quer voltar a sentir isso novamente, eu quero perguntar se alguma de vocês duas quer fazer uma aliança com Ele de novo. Porque a graça que você encontra aqui, você não encontra lá fora. O perdão que você encontra aqui, você não vai encontrar em amizades, em mundo. A graça de Deus você só encontra aqui e ela é irresistível. Alguém de vocês querem fazer o gesto de novo? Se sim, levante a mão para eu saber. Alguma de vocês duas? Se não, não tem problema. Nós não estamos aqui para forçar vocês a nada. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, a graça de Deus está entrando nos lares de vocês. Eu estou aqui para dizer que a graça que você encontra aqui, você não vai encontrar lá. Por quê? Porque a casa de Deus é uma porta aberta, porta de poder, porta de renovo, de alegria e paz, a qual o mundo não pode dar. Que Deus abençoe vocês, inclusive, proteja vocês, inclusive, em nome de Jesus. Que crie essa palavra, diga glória a Deus. E aqui eu quero ter uma oportunidade. Deus abençoe vocês, essa igreja, em nome de Jesus. E que os irmãos continuem firmes nessa campanha, porque eu sei que Deus vai continuar fazendo. Eu quero retornar já o microfone para quem é de direito, em nome de Jesus.